falar um pouquinho agora de coisas mais amenas. O Museu da Casa Brasileira inicia a programação de 2012 com uma mostra do fotógrafo Érico Hiller. Ele exibe 40 imagens inéditas que retratam lugares ameaçados em função das mudanças climáticas e da ação do homem. Érico Hiller percorreu 5 locais do planeta durante o projeto de pesquisa em que procurou sintetizar as principais informações ambientais. Acompanhe agora as explicações do fotógrafo em entrevista concedida a Cirlei Ribeiro. Eu converso com o fotógrafo Érico Hiller, que inaugura no Museu da Casa Brasileira a exposição Ameaçados, lugares em risco no século XXI. Olá, Érico, tudo bom com você? Olá, tudo bom? Prazer falar com vocês. Muito obrigada pela participação. Queria que você iniciasse contando como é que surgiu essa ideia, o interesse por registrar em imagens esses lugares em risco no século XXI, principalmente em função das mudanças climáticas e também da ação do homem. Claro. O fato é que a gente ouve falar muito através da imprensa de mudança climática e que o nosso planeta está mudando e que muitas coisas estão acontecendo, só que na verdade é muito difícil da gente testemunhar e presenciar essas mudanças. Elas acontecem de uma maneira muito sorrateira. É claro, por exemplo, os oceanos eles estão subindo, a água está subindo, mas é uma taxa de 1 milímetro ao ano, coisa assim, então não se presencia. E eu sempre fotografei, eu sempre viajei, eu fotografo para diversas publicações, muitas revistas, e eu sempre tive interesse de ir até determinados lugares para tentar entender como que o aquecimento global ou outras coisas destrutivas da ação do homem podem estar afetando determinado lugar. E na verdade foi isso que eu me propus a fazer. Há mais ou menos 1 ano atrás eu comecei a pesquisar isso. Acho que quando você digita na internet qualquer lista do tipo paraísos ameaçados, lugares ameaçados, muitos lugares aparecem. Então existem uns 15, 20, 30 lugares ao redor do mundo que estão muito ameaçados. Por exemplo, a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma das florestas mais ameaçadas do mundo inteiro. É o bioma brasileiro mais ameaçado de todos. Originalmente, a Mata Atlântica ela cobria boa parte do território brasileiro e hoje só 7% dessa floresta ainda sobrevive e está de pé. E o seu trabalho em campo começou então pelo Brasil, pela Mata Atlântica? Começou pelo Brasil e eu comecei a pesquisar outros lugares do mundo que estavam ameaçados também. Então o Ártico, ele vem sofrendo com o derretimento mais acelerado das calotas polares, especificamente na Groenlândia, que é um país que eu estive. O aumento do oceano pode afetar esses países insulares como as Maldivas, que são países muito baixos e são ilhas que na medida que a água vai subindo elas podem ser afetadas. Então eu estive em vários lugares e selecionei 5 desses lugares para expor no Museu da Casa Brasileira. Qual foi esse seu critério de escolha desses 5 lugares? Então, todos eles estão ameaçados por alguma razão muito específica. O meu critério foi mais ou menos o seguinte: não importa como, intencionalmente ou não, diretamente ou não, o homem está destruindo e está afetando o ambiente que ele mora. E o reflexo muitas vezes acontece num outro canto do planeta que não tem nada a ver com isso. Os lugares mais ameaçados, mais afetados, costumam ser lugares que às vezes nem tem uma participação tão grande na emissão de gases, causadores de efeito estufa e tudo mais. E a conclusão que a gente acaba chegando é que algumas ações que o homem faz em determinadas partes do planeta acabam afetando primeiramente vidas que estão muito longe dali e que não teria nada a ver com isso. Como, por exemplo, o que você pôde identificar fazendo essa relação, né, de atitudes num determinado lugar ameaçando um outro bem distante até? Por exemplo, o planeta ele está se esquentando, o clima está mudando e as temperaturas médias estão subindo. A questão é se isso aí está sendo feito em função da mão do homem ou não. Essa é a grande discussão dos estudiosos do clima hoje em dia. E, por exemplo, se o clima está esquentando, se o clima está mudando, isso acontece de uma maneira mais ou menos uniforme ao redor do mundo. Só que algumas partes sentem mais. Isso pode ser bom ou ruim. Na Groenlândia, que é um país, é uma grande ilha com uma grande capa de gelo em cima de um leito rochoso, que fica no
norte do planeta, no topo do mundo, esse lugar está sentindo muito as mudanças climáticas. E necessariamente, isso para a população não está sendo algo ruim. Os groenlandeses estão tentando aproveitar esse clima mais quente a favor deles. Por outro lado, o gelo que existe lá, ele está derretendo, está fazendo com que esse gelo vá sob forma de água derretida ou iceberg para os oceanos, e o oceano sobe. Portanto, essa subida da água vai afetar países ou cidades costeiras, cidades como Nova York, cidades como Rio de Janeiro, que estão muito longe da Groenlândia e que supostamente não teriam nada a ver com isso. E eu tentei trazer um pouco mais de complexidade, de informação para essas discussões ligadas à mudança climática que tanto se fala. Agora, esse é um trabalho visual, você trabalha em fotografia, né? Fotografias que serão expostas no Museu da Casa Brasileira. Sim. Como é que foi registrar isso que você viu, registrar também esses relatos que você ouviu e procurar traduzir tudo isso em imagens fotográficas, Érico? Bom, na verdade, eu sou fotógrafo, eu fiz essas viagens com uma câmera na mão e saí fotografando. Mas eu tentei transformar essa experiência numa experiência um pouquinho mais rica. Então, eu conversava com as pessoas, eu anotava os nomes delas e coletava algumas histórias. Então, no Museu da Casa Brasileira, o espectador vai poder encontrar 45 fotos grandes, ampliadas na parede, com alguns relatos anexados junto dessas fotos. É como se fossem legendas, mas são legendas grandes. Algumas bastante pessoais minhas, eu contando o que eu vivi ali. Então são 45 imagens, mas na verdade são 45 histórias. E aí o espectador pode se ater a essa história, pode ler as histórias, pode ligar uma história a outra que está lá na parede e tudo mais. Agora, sem as legendas, sem essas histórias, visualmente o espectador consegue identificar nessas imagens algum traço da ameaça da qual nós estamos falando? Consegue. Na verdade, assim, eu não queria sair só mostrando alguma coisa muito enviesada. Eu não queria só mostrar lugares destruídos. Por outro lado, também não queria sair fazendo aquelas fotos só de paisagem, que é muito óbvio fazer. E então a minha linha condutora foi andar, conversar com as pessoas, e eu fui registrando tudo o que eu via. Então na exposição a gente pode encontrar fotos de lugares já bastante destruídos, bastante ameaçados, como que a Mata Atlântica está sendo pressionada com o crescimento urbano, por exemplo. Mas por outro lado, tem ali, eu mostro um pouco da beleza do lugar, eu mostro um pouco dos dilemas que os habitantes desses lugares estão sofrendo, estão vivendo. E isso, ao meu ver, tornou a exposição um material bastante completo. Como você citou, Érico, são lugares que registram a nossa Mata Atlântica brasileira, o gelo da Groenlândia. Que outros locais também na exposição? A Maldivas, tá? A Maldivas, que é um país insular, é um arquipélago que fica perto da Índia, no Oceano Índico, e o Kilimanjaro, que é uma montanha que fica na África, especificamente na Tanzânia, que tem uma capa de gelo em cima, que está sumindo, está encurtando e está derretendo. E esse projeto do fotógrafo Érico Hiller vai resultar também em um livro. Tem data já para o lançamento do livro, Érico? Eu vou lançar esse livro na metade de março, lá no museu, antes da exposição acabar. Tudo indica, a gente está fechando a data do dia 15 de março, mas aí pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas é uma data para a gente se balizar, dia 15 de março, lá no museu. Eu vou vender esse livro lá e vou autografar alguns exemplares lá para quem quiser conhecer o trabalho. O livro ele é bem mais completo que a exposição. Ao passo que a exposição tem 40 e poucas fotos, o livro vai ter umas 170 e tantas fotos, quase 180 fotos. Lembrando então que a exposição Ameaçados, Lugares em Risco no Século XXI, do fotógrafo Érico Hiller, abre no Museu da Casa Brasileira para convidados no dia 7 de fevereiro, e o público em geral terá acesso a partir do dia 8 de fevereiro até 25 de março. Museu da Casa Brasileira, que fica na Avenida Faria Lima, número 2705. Muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho, boa sorte na divulgação desses lugares ameaçados. Obrigado, um abraço para você. Foi um prazer falar com vocês e espero que o público possa lá visitar a exposição.